E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do episódio 4 da quarta temporada de Boku no Hero. E mesmo esse arco estando no começo, já consegue trazer pra gente uma mistura de emoções já, que no começo consegue dar uma tensão gigantesca e no final traz aquela emoção, consegue fazer a gente se emocionar de um jeito tão forte, consegue trazer as emoções da gente assim, aflorar de um jeito tão forte que tu pensa, caraca mano, e esse é só o começo do arco. Esse é só o começo do arco, não deixa a desejar, não tá deixando a desejar nem no começo, né? Nem no começo. Mas esse episódio, ele basicamente pode ser dividido em duas grandes partes. Primeiro, né, aquela parte do encontro, né, com o Overhaul. E depois lá, a conversa do All Might com o Midoriya. Todo o passado do All Might sendo contado, né, a parceria que ele fez com o Night Eye. Vamos chegar lá depois, mas essa primeira parte aqui. Primeiro, a coincidência que foi esse encontro com o Overhaul, que já traz pra gente aquela sensação de tipo, poxa... Mas eles já encontraram um vilão tão fácil assim, né? Não tá muito fácil essa investigação, não, né? Aquela coincidência que a gente... que à primeira vista parece pra gente que foi um facilitador, mas que na prática foi mais um dificultador do que um facilitador, o que é bom. Porque coincidências, né? Aquela clássica frase, né? Coincidências que favorecem os personagens são um roubo, né? São trapaça. Mas coincidências que coloquem os personagens numa situação mais complicada ainda, né? Aquele dedo do autor ali para dificultar ainda mais as coisas, aquilo sim prova o quanto ele é bom, né? Que mesmo ele dificultando as coisas para os personagens, ele consegue tirar os personagens daquela situação. Então, essa situação mais dificultou do que facilitou a vida deles e foi incrível. Foi incrível porque, de fato, era um dilema do que eles tinham que fazer naquele momento. Porque, a princípio, eles iam fingir que tava tudo bem. Não, tipo assim, tá aí sua filha aqui. Tua filha tá aí, assim, você pode... de boa, tá de boa. Mas a tua filha tá aí, tipo assim, pedindo ajuda. Tá aí toda enfaixada, correndo de medo, mas... ninguém viu. Parece os policiais do centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. É tipo um roubo ali, ninguém viu. Os guardas lá, ninguém viu. Não aconteceu nada não, tá de boa, pode ir, tá tranquilo, não vai acontecer nada não. E é claro que aquilo ia ficar suspeito, né? Por mais que aquilo, a princípio, né, fizesse com que eles não entregassem o jogo, né, entregassem o plano, que realmente aquilo, se eles se envolvessem naquela situação, realmente ia colocar eles, né, ia comprometer a investigação, basicamente, eles não podiam deixar isso acontecer, mas ao mesmo tempo que ia comprometer a investigação que eles estavam fazendo, né, ao mesmo tempo ia também soar suspeito se eles não fizessem nada. Tipo, tava tão óbvia a situação ali, tava tão óbvio que a garota, ela tava com medo, tava querendo fugir do cara, tinha sido ferida, tava lá cheia de atadura, cheia de remenda ali no corpo dela, tava com medo, tava querendo fugir daquela situação e os heróis não vão fazer nada. Eles são heróis, então a primeira ação imediata é eles, peraí, o que tá acontecendo? Essa garota aqui não tá certo não essa situação. Então é óbvio, à primeira vista é óbvio que pessoas sensatas, heróis sensatos, normais ali, vão agir de uma forma imediata, tipo assim, não, isso aqui tá estranho. Por mais que trate a pessoa com educação, né, não já se espante, né, de primeira com a visão do Overhaul lá, tipo assim, caraca, não, tudo bem, não conhece o cara, cumprimenta numa boa, que nem foi o que o Mirio fez. Mas o que o Midoriya fez também não deixa de estar errado, por mais que fosse uma mistura ali de emoção, de tipo assim, não, eu tenho o dever como herói de salvar essa garota, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar essa situação passar porque não é isso que uma pessoa comum, um herói comum faria. Então é ao mesmo tempo, então é de fato um dilema dele conseguir disfarçar ali o meio termo, né? Não parecer nem suspeito de um lado nem suspeito do outro. Mas eles conseguiram meio que dar a volta ali, né? A Eri, que foi a garotinha, né? Ela viu qual era a intenção do Overhaul, que ele estava prestes a atacar os dois ali. Então ela viu o instinto assassino dele de já querer partir pra cima e opa... Chega, vamos tentar aqui, não quero mais ver ninguém morrer, vou voltar aqui pro meu covil lá com esse pai desgraçado que eu tenho. E assim meio que termina essa primeira parte. Depois tem a conversa, né, com o Night Eye, toda a situação que aconteceu, o Shigaraki ele liga pra dizer qual era a resposta dele, a gente ainda vai saber qual vai ser. Enfim, termina essa primeira parte com esses dois complementos aí, né, e depois a gente vai pra segunda parte do episódio, galera. Ah, aquilo ali, nossa. O passado do All Might com o Night Eye. O Midoriya ele vai até o All Might querendo saber por quê, mano. Querendo tirar satisfação, é óbvio. Como assim, cara? É aquilo que o All Might falou. O Midoriya como um fã, ele ia se sentir mal. É assim como ele se sentiu durante esses dois episódios aí, né? Ele se sentiu mal com isso. Ele ficou, caraca, mas
quase como se fosse uma sensação de traição. Tipo assim, caraca, quase que eu não fui escolhido. Tipo, não sou a última bolacha do pacote. É aquilo que eu falei no episódio passado, semana passada. Não, semana retrasada, porque semana passada não teve. Ah, não, ele não é a última bolacha do pacote. Não, poderia não ter sido ele, mas acabou sendo. Ele ficou, tipo, traído. Quase como se fosse uma traição. Então ele vai lá tirar satisfação. E gente, o passado do All Might com o Night Eye, que relação, cara. O Night Eye é um personagem novo na história e mesmo assim já tá tendo um grau de profundidade ali maneiro mesmo. Ele sendo o ex-parceiro, né, do All Might, ele conseguindo, cara, pra vocês verem. O Night Eye, o All Might, por mais que ele não aceitasse, não gostasse de trabalhar em dupla, né, com algum parceiro, preferisse trabalhar sozinho, ainda assim o Night Eye conseguiu convencer ele de trabalharem juntos. E aí, o que acontece é que depois da luta com o All For One, o All Might todo lascado, o All Might tão lascado, mas o All For One ferrou tanto ele, que o All Might mal conseguia andar, ele mal conseguia sorrir. Olha o estado dele naquela hora, cara, depois da batalha ali, depois óbvio, dos primeiros socorros ali, de ter se internado e tal, de ter conseguido, ele tá conseguindo ali tentar sair do hospital, conseguir seguir em frente com a vida dele, tentando ainda conseguir ser o símbolo da paz. E o Night Eye falando pra ele, olha só pra você não consegue nem mais manter o seu sorriso. Aquilo foi muito pesado. Aquilo foi muito pesado porque é justamente o que faz com que o símbolo de paz permaneça, né? A presença dele seja tão forte que ele sorri por mais independente da situação em que ele esteja. E o Night Eye, ele sendo contra o All Might, ele continuar agindo como super-herói, continuar atuando, ele lança um ultimato, ele fala só, se você continuar assim, eu previ o seu futuro e o seu futuro vai ser enfrentar um vilão. E qual é a frase exata? E você vai enfrentar um vilão e sofrer uma morte horrível. E aí, no caso, naquela época, né, davam 6, 7 anos, né? Só que no nosso tempo atual, o que dá dentro de um ano. Talvez menos de um ano, talvez um pouco mais de um ano, mas em torno de um ano que vai acontecer a morte do All Might. Aquilo ali, cara, quando o All Might fala que ele até se sentiu tranquilo, não vou dizer bem, mas ele aceitou numa boa aquilo acontecer. Ok, né? Depois de, cara, quase morrer contra o All For One naquela primeira batalha, talvez ele já esperasse que, pô, tudo bem, o All For One ainda pode continuar vivo, talvez alguma... Cara, pode acontecer ainda. Eu vi a morte na minha frente, então realmente, né? Agora, de fato, eu tô aceitando que uma hora eu posso morrer, porque dessa vez eu quase morri. Talvez seja essa a lógica que o All Might ele tem usado pra, né, ter aceitado tão razoavelmente bem ali o destino dele. E tem algumas coisas que a gente precisa refletir em cima disso. O primeiro é a ordem dos acontecimentos, porque a gente já viu que uma parte dessa previsão aconteceu, que foi ele enfrentar um vilão. A gente sabe que esse vilão foi o All For One nessa segunda batalha entre eles. Ele ficou lascadíssimo, só que ele não chegou a morrer. E aí que entra a dúvida se esse futuro foi alternado ou continuou mesmo e a morte dele ainda vai acontecer. Porque a descrição da previsão não necessariamente se referia a um acontecimento conjunto no mesmo momento. Ele poderia enfrentar o All For One ali no momento e depois ter uma morte horrível que a gente não sabe qual vai ser. Pode ser muito bem que ainda esteja para acontecer, e eu acredito que de fato vai acontecer. Eu acredito que, como foi falado nesse episódio, foi ressaltado várias vezes durante esse episódio, as previsões do Night Eye, elas nunca falham, e isso provavelmente vai acontecer. O fato deles saberem o que vai acontecer é, na verdade, uma justificativa para aquele futuro acontecer, assim como está acontecendo em Shingeki no Kyojin, né? E outra coisa é que, se de fato o All Might ele morrer em cerca de um ano, o Midori tem que correr muito. Mas o Midori tem que correr muito para conseguir se tornar o número 1 dentro desse tempo. E eu acho extremamente difícil. Pode ser que aconteça, mas eu acho extremamente difícil. Olha, isso não significa o fim. Para quem leu o mangá, não vou dizer muito, mas vamos entrar muito em detalhes, para também não spoiler. Mas isso não significa tanto assim o fim. Pode ser que, mesmo que aconteça do All Might morrer antes do Midori ele realizar o sonho dele, de fato se tornar o símbolo da paz, pode ser que ainda dê de outra forma pra ele fazer isso, né? Pra ele mostrar pro All Might. Mas não vou entrar em detalhes não. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Review semanal toda semana do anime de Boku no Hero aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!